aqui a gente vai ter a famosa Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 86, presidida por Sérgio Arouca. Ela, 86, né, o fulgor da redemocratização e tal, a reabertura, a anistia, o destaque dos movimentos de saúde. Até a Adriana mesmo falou que a saúde foi um dos pioneiros, né, dos vanguardistas na questão da democratização, que com um tom aparentemente utópico exigia um novo modelo de saúde. Porque o próprio Sérgio Arouca era visto meio como um sonhador, né, implantar um sistema único de saúde. Eu destaco essa figura do Sérgio Arouca, que ele era presidente da Fiocruz, ele foi presidente da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, de 85 a 89, e foi convidado a presidir a 8ª Conferência. Um dos grandes momentos da 8ª Conferência foi o consenso obtido em torno da criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde, o SUS, que é o primeiro nome do SUS, né? Depois que ele muda. E assim, uma questão também da 8ª Conferência que é marco, é que apesar dela ser a 8ª, ela foi a primeira com a participação popular, né? Ele fala na abertura que o principal participante ali é a sociedade civil organizada. Ele foi o primeiro com a grande participação popular. Foram quase 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, de vários setores sociais. E o legado mais precioso da conferência foi a consolidação da rede de reforma sanitária, que voltaria à agenda com força durante a Constituinte de 87 e 88. Então assim, eu trouxe só meio que um contexto histórico em 86, O Homem da Capa Preta, de Sérgio Rezende, sobre a vida de Tenório Cavalcante ganhar o Festival de Gramado. Na verdade, Tenório Cavalcante, ele foi um deputado do Rio, foi de São Paulo, não sei, ele era pra você ter ideia, o cara era conhecido como um deputado pistoleiro, que ele costumava matar, ele era lagoano, se mudou para o sul, ele costumava matar todos os ditos inimigos políticos dele. O governo brasileiro lançava o Plano Cruzado, uma tentativa frustrada de arrumar a economia que congelou preços, e ajudou o PMDB a vencer as eleições para governador em todos os estados brasileiros, com exceção do Sergipe. Na Ucrânia, acontece o acidente de Chernobyl, né? O pior acidente nuclear da história, 135 milhões de pessoas. Mas a tônica do Brasil mesmo era a saúde, com a 8ª Conferência Nacional. Então, aqui eu vou passar a fala dele de abertura. A gente, no caso, acho que a gente meio que para discutir assim, citar, na verdade, as grandes consequências, né, da reforma. Falando da reforma, propriamente dita, era um conjunto de ideias que tinha relação com as mudanças de formação da saúde, mas tem que lembrar, que é o que ele fala nas dois vídeos que a gente viu, na verdade ele fala da saúde, mas tipo, a saúde é o foco, mas que para chegar na saúde existe todo um caminho, né, que não engloba só a saúde, engloba a sociedade como um todo, né? Tipo, a saúde é onde você quer chegar. Mas não tem como você chegar na saúde caminhando só pelo caminho da saúde. O que ele fala, você tem que ver a questão do desemprego, da educação, da moradia, habitação, alimentação, as questões salariais. Então, tipo, é a grande questão, né, da 8ª Conferência, do movimento sanitário. Na verdade, assim, a reforma sanitária, ela acaba ficando, e até talvez onde ela tinha pecado um pouco, meio restrita à criação do SUS. Quando a gente fala da reforma sanitária, ainda bem que criou o SUS, né? Fez uma grande coisa, mas ela poderia ter feito mais, ter debatido mais, né? Não ter ficado SUS pelo SUS. Ô Gil, assim, quando a gente fala de reforma sanitária, assim, ela começou em meados dos anos 70, né? Não é isso? Mas assim, o que foi, assim, qual a primeira movimentação dela, assim, que a gente aceita isso é a reforma sanitária? Tem? Então, a primeira movimentação dela, eles colocam uma 8ª Conferência, realmente. Mas foi nos anos 70, assim, qual foi a movimentação dos anos 70, entende o que eu estou dizendo? Que... A leitura que eu vi em algum lugar é que não existe uma definição. Foi um conjunto de movimentos, de organizações, mas que não existe uma data de início, assim. Não existe um marco exatamente. Foi uma coisa que foi surgindo e criando força. E assim, até... eu vi isso em algum lugar. É assim, porque é antes ou depois de Alma Ata? Depois. Alma Ata é 76, né? 78. Né? Enfim, então a gente pode dizer que a reforma, assim, no Brasil, por exemplo, a reforma sanitária, depois de Alma Ata, aí a gente começa a ter essa movimentação descentralizada ainda. Isso, então, a ideia que tem certo. que a coisa, ela é outra conferência mundial, né? E aí, em todos os países, foi meio que pulverizou um pouco a ideia, só que no Brasil ela chegou meio em alguns focos, assim, isolados, que foram se organizando,
até que a coisa tomou uma proporção, mas não se tem uma data exatamente de quando começou. Eu acho que a grande questão da reforma sanitária, o grande diferencial dele é que a gente fala de reforma e tal, e lembra uma coisa que muda, mas não foi um foco, né? Não foi assim, tipo, vamos reformar isso agora, derrubar a casa e constrói de novo. Não. Foi uma coisa que foi se construindo de base mesmo, um aqui tinha uma ideia, outro aqui teve uma ideia, vamos juntar tudo numa conferência que tem também um setor social, né, a população civil, vamos meio que solidificar essa ideia e vamos tentar mudar um pouco. Aí tem a 8ª conferência, que é onde tudo, acho que toma forma de uma maneira mais abstrata, assim. Mais concreta, né? O quê? Toma forma de uma forma mais concreta. No caso, toma forma de uma forma mais concreta, mas esse concreto não é assim, vamos lá às ruas e vamos gritar, entendeu? Tipo, vai tendo um trabalho e depois, na criação da Constituinte, começa a fazer uma pressão, certo? Controle assim, social. O que mudou com a reforma? São consideráveis mudanças que a reforma introduziu no sistema de saúde e no próprio padrão nacional da política social. O acesso à saúde é pela primeira vez universal. Mudanças substantivas na estrutura organizacional e de poder no setor são visíveis. São novas formas de financiamento, novos papéis para os distintos níveis de governo, novas formas de gestão e participação social são alguns dos exemplos. Porque assim, se a gente olhar mesmo o próprio SUS, ele tem todo um diferencial, né? O tipo de gestão é diferente do que tinha antes, a própria participação, né? A universalização, a equidade, a integralidade, é ver mais a doença, não o doente, tudo meio que muda, apesar... Eu posso falar uma coisa antes também? Eu acho que também acima de... Acho que uma coisa que ele falou, além de mudar também a questão do... além de mudar também a questão assim, da questão burocrática e também de mudar a questão de mentalidade do povo, eu acho que ele fala também duas coisas, né? Que um é mudar o sistema, tanto para ele virar uma democracia, já que não tem como ter saúde sem democracia, e mudar também um sistema econômico que tende a centralizar o capital. Ele deixou isso bem claro. Ele disse que dentro de um sistema, dentro de um modelo econômico que centraliza capital, dentro de um modelo político que é antidemocrático, é impossível ter saúde. Então, pelo menos nessas concepções que a reforma sanitária prega, entendeu? Então, aqui ele fala, isso aqui é uma frase de 98, vou tentar ler o mais facilmente possível. Está em curso uma reforma democrática não anunciada ou alardeada na área de saúde. A reforma sanitária brasileira nasceu na luta contra a ditadura, com o tema Saúde e Democracia. Estruturou-se nas universidades do movimento sindical em experiências regionais de organização de serviços. Esse movimento social consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde para o Brasil. O resultado foi garantido na Constituição, por meio da emenda popular, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. E, finalizando, depois da reforma. Passando alguns anos da criação do SUS, o próprio Sérgio Arouca defendia que a reforma precisava continuar. Ela não deve se restringir à criação do sistema. Nas palavras dele, retomar os princípios básicos da reforma sanitária, que não se resumiu à criação do SUS, o conceito de saúde e doença está ligado a trabalho, saneamento, lazer e cultura. Por isso, temos que discutir a saúde não como política do Ministério da Saúde, mas como uma função do Estado permanente. E outro ponto depois da reforma foi o ponto que Paulo já tinha puxado antes, né? Que, de um lado, tem algumas pessoas que acreditam que o SUS foi um grande feito, mas que ele tem que ainda que melhorar muito, tem que existir outro ponto da reforma sanitária. Existe outra vertente também, que diz que o SUS tem erros que são insuperáveis. Na verdade, o SUS é uma coisa que tende a um fracasso, é uma instituição falida e todas essas nomenclaturas que as pessoas usam. E, na verdade, para melhorar o SUS, as fundações estatais, a OS, a OCIP, ou a privatização, ou que não deveria existir, que existe também esse outro lado, essa outra corrente, né, que é totalmente descrente ao sistema. Fim. Velho, alguém fala aí que eu esqueci de falar. Então a reunião dada por fim.